Amém, meninas. A paz do Senhor Jesus, para quem eu não cumprimentei. Nós vamos para a nossa primeira reunião aí, nosso primeiro encontro dessa semana em comemoração ao nosso aniversário. Acho que todas viram lá, né, os posts. Ontem, né, no dia 8, nós fizemos aí aniversário do Ministério de Mulheres Extraordinárias. Então, em comemoração, né, Deus colocou aí no coração da Ana para a gente fazer esse encontro e a gente já fez alguns testes aí, foi bênção, né, na vida de cada uma de nós, e eu creio que vai continuar sendo bênção essa semana também, então, né, de antemão aí eu já peço para você, né, porque como tá fora da rotina, a gente está acostumada na quarta, né, então coloca aí o celular para despertar, para a gente não perder a hora, porque vai ser bênção, né, Deus, tenho certeza aí que direcionou cada uma das meninas que vai ministrar aí a palavra, e hoje a Gi vai dar partida aí na nossa semana, e eu creio que vai ser bênção, então são poucos, né, minutos, vamos dizer assim, 1 hora, né, 1 hora e meia que passa às vezes, é pouco, né, que a gente possa, então, se concentrar nesse momento que a gente tem aqui. Eu sei que tem mulheres que estão trabalhando, né, tem mulheres que estão fazendo outras coisas, mas eu creio que ainda assim, né, pelo fato só de ter entrado para ouvir, né, já vão ser abençoadas, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, né, e ouvir a palavra de Deus. Então, eu creio que cada uma de nós vamos ser abençoada nessa manhã. Amém? Eu quero orar pela vida da Gi, orar pelo nosso momento, e daí em seguida ela já toma aí a palavra para ministrar o nosso coração nessa manhã. Amém? Você que pode, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento. Deus, primeiramente te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa semana, Pai, qual o Senhor assim tem nos abençoado, que seja uma semana de bênçãos, que seja uma semana assim, ó Deus, onde nós possamos invadir, Senhor, assim, superar, ó Deus, muitas vezes aquilo que nós não conseguimos, que nós possamos ser, possa ser uma semana onde nós venhamos nos aprofundar ainda mais, ó Deus, na intimidade com o Senhor. Nós oramos assim, Senhor, e te louvamos, ó Deus, pelo aniversário, Senhor, deste ministério, porque nós sabemos das lutas, nós sabemos das dificuldades e que até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui foi a tua mão, Senhor, que nos permitiu ficar de pé. Por isso eu louvo a Deus, ó Pai. Primeiramente pela vida, Senhor, de cada uma das meninas, Senhor, que como liderança deste grupo, Deus tem se posicionado, ainda que com tantas dificuldades. Louvo a Deus pela vida de cada uma dessas mulheres, Senhor, que conosco estão aqui também comemorando, Senhor, porque cada uma delas, ó Pai, tem se sujeitado, Senhor, a ouvir a tua voz, tem se sujeitado, Senhor, a querer mais e mais de ti. Assim oramos também por esse momento, ó Deus, para que o Senhor venha tomar a vida da tua serva, porque creio eu, Senhor, com toda certeza, que a tua palavra já está no teu coração e peço ao Senhor para que ela diminua e o Senhor cresça abundantemente sobre a sua vida e que ela venha ministrar, Senhor, com poder e autoridade nesta manhã os nossos corações e nós possamos ouvir a tua palavra, Senhor, mas também guardá-la em nosso coração a fim de praticarmos aquilo que o Senhor nos instruir hoje, Pai. Assim nós oramos e pedimos também pelo decorrer de toda essa semana, que o Senhor nos direcione e nos encaminhe em cada encontro, e que ao final dessa semana, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, possam ser mais uma vez, ó Deus, transformadas, tocadas, e nós possamos assim viver, ó Pai, coisas maravilhosas na sua presença. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gi, fica à vontade, minha filha. Pode ir que o lombo tá pronto, tá bom? Graça e paz, mulheres de Deus. Eu agradeço pela oração, pelo convite, e é uma alegria falar a palavra de Deus. E antes de falar, né, trazer para vocês, Deus trabalhou no meu coração também, e era um texto que eu não consegui fugir dele, né? Eu pensei, na hora, o que é que eu vou falar? E me veio esse texto. E eu queria ler, se você puder, eu vou ler, se você também não puder, não tem problema. Então, o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João.
Esse texto é bem conhecido, ele retrata sobre a história, o nascimento de João. E a Bíblia vai dizer que João, ele nasceu num contexto de impossibilidades. Até esse texto, Deus havia silenciado, né, o período ali entre os testamentos, né, o período intestamentário, e foram 400 anos onde não havia revelação, onde Deus já não se comunicava, e era um contexto de impossibilidades. E já de antemão, eu gostaria de dizer que Deus, por muitas vezes, vai nos levar a caminhos de impossibilidades, caminhos que antes nós não passamos, caminhos que antes nós não experimentamos, para que nós possamos ter um encontro com Deus, e esses encontros muitas vezes são marcados por dores e lágrimas e espera. A Bíblia vai dizer que Zacarias era um sacerdote de Deus e ele estava no templo, apesar de Deus não falar mais, ele foi ao templo com o seu incenso. O povo estava esperando do lado de fora e Zacarias estava no templo. E a Bíblia diz que Zacarias já era velho, a esposa dele já era velha, e além de ser velha, ela era estéril, Isabel. E nesse contexto, aparece um anjo Gabriel, enquanto Zacarias estava no templo, e diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, ela vai dar à luz. E você vai ter alegria sobre esse menino. E aqui o anjo ele começa a descrever quem seria esse menino e o chamado específico para esse menino. E a Bíblia vai dizer que ele seria grande diante do Senhor e que ele não beberia vinho nem bebida forte e seria cheio do Espírito Santo. E que iria diante dele o espírito e a virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E apesar de Deus não ter falado mais durante 400 anos, e dessa visão de um anjo, Zacarias, ele teme e diz: peraí, como eu saberei disso? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Peraí, anjo Gabriel. Como é que eu vou saber desse negócio? Olha a minha situação. Olha a situação da mulher, olha o contexto. Né? Às vezes Deus nos fala palavras que parece que não se encaixa na nossa vida, né? Porque vê o contexto, parece que é contraditório. E a Bíblia diz que o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. Zacarias, eu estou diante do Altíssimo, eu estou diante do Eterno. E eu ouvi ele falando a respeito de João, do seu filho. E ele disse que tinha uma missão e um propósito para essa criança. O contexto é um contexto de impossibilidade, mas o Eterno falou e eu estive na presença dele. Há uma ideia a respeito do nascimento desse menino. O anjo estava dizendo: Zacarias, não é sobre você, mas é sobre o poder do Eterno que fala e age sobre a terra e faz como ele quer. Ele faz como lhe apraz. E porque Zacarias, né, ele duvidou, o anjo disse: já que você não creu, você vai ficar mudo até o nascimento dessa criança. Esse texto ele nos traz uma realidade poderosa.
Deus pensa ao nosso respeito. Há uma ideia eterna de Deus sobre a nossa vida. Há um plano, há uma conversa de Deus ao nosso respeito. E a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E a Bíblia diz que nós invocaremos a Ele e Ele nos responderia. O Senhor não está distante de nós. Há um projeto, há um plano divino. E na vida de João foi assim. Havia uma conversa, havia uma missão, um propósito. E Deus, pela sua infinita misericórdia, estabeleceu essa vontade. E a Bíblia vai dizer que João, ele foi um sinal na vida de Maria. Isabel estava grávida, Maria vem visitá-la, e quando Maria sauda Isabel, o menino João dá um salto no ventre de Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo. Desde a barriga, assim como a palavra do Senhor havia dito a Zacarias, esse menino vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. E aquilo foi um sinal, porque a criança se moveu entendendo que no ventre de Maria estava aquele que ele iria anunciar, que era o próprio Jesus. E a Bíblia vai falar que o nascimento de João foi marcado por muitas alegrias. A Bíblia vai dizer que os vizinhos se alegraram, aqueles que estavam próximos se alegraram com o nascimento daquela criança. E Deus foi tão específico sobre a vida dele que disse assim: olha, o nome da criança vai ser João. Porque, segundo a tradição, no 8º dia que ele iria ser circuncidado, ele deveria receber o nome do pai de Zacarias, sendo que o propósito eterno para aquela criança não era que ele fosse sacerdote, porque Deus tem um plano específico. O propósito eterno de Deus para aquela criança era que ele fosse profeta de Deus. E a vida de João, né, aquele que o anjo Gabriel disse, ele vai ser grandíssimo perante Deus, foi marcada por dores e sofrimentos. A Bíblia vai dizer que João, ele vivia nos desertos, e o deserto, ele é um lugar terrível para ficar. De dia é quente, à noite frio demais. É um extremo. E a Bíblia vai dizer que o deserto que ele vivia, que era o deserto da Judeia, era cheio de pedras. Imagine você ter que se deslocar, subir e descer pedras. Além disso, esse jovem, ele vivia num ambiente em que ele se alimentava de mel e gafanhoto. Né? E eu imagino a aparência dele, ele apregoando, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, anunciando: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos, e era uma mensagem dura, de arrependimento, de volta para Deus, de deixar os pecados. E a Bíblia vai dizer que ele vivia nessa situação e era uma preparação. E a Bíblia vai dizer que Isaías já falava sobre ele. Isaías dizia: a voz que clama no deserto. E quantas vezes nós não somos chamados para ser uma voz, uma atalaia de Deus,
para clamar em meio ao deserto. Em meio ao deserto de um lar onde só você serve ao Senhor. Você se preocupa com a vida espiritual daqueles que não querem nada com Deus. Mas você está lá com uma atalaia de Deus, clamando, pedindo a Deus pela sua casa, clamando em meio ao deserto, em meio à turbulência, um ambiente que às vezes não é tão confortável. Mas Deus tem lhe levantado para você clamar e pedir ao Deus que lhe escuta, sendo que o seu tempo não é o tempo do Senhor. A Bíblia vai dizer que para todas as coisas há um tempo determinado. Há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir, há o tempo de falar e há o tempo de ficar calado. Tudo há um tempo. E tudo no tempo de Deus há um propósito. E a Bíblia vai dizer que estava lá João Batista clamando, fazendo a vontade do Eterno. Sendo que em nossas vidas, ninguém aqui é de aço ou de ferro. Qualquer uma de nós pode experimentar o cansaço da fé, a frustração da oração que ainda não foi atendida. Qualquer um de nós pode experimentar o desânimo, né? A gente pode lembrar alguns personagens bíblicos. Elias foi para a caverna em meio a uma ameaça. Ele se escondeu na caverna e disse: é melhor morrer. Eu não estou aguentando mais. E Deus disse: Elias, sai da caverna, come o pão, bebe água, porque o caminho te é longo. A gente pode ver outros exemplos na Bíblia. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, era o 3º dia, eles disseram, conversando com outro. Nós pensávamos que Jesus fosse aquele que fosse redimir a Israel, mas já é o 3º dia e nada aconteceu. A gente pensava que ele ia solucionar, mas nada. Aí Jesus chega, no meio da conversa de desânimo. Jesus não se afasta no meio dos nossos desânimos. E ele se aproxima no caminho de Emaús e diz: vamos conversar? Deixa eu lembrar você sobre os profetas. Começou a falar, depois de Moisés, e foi citando. Daqui a pouco, aqueles que estavam no caminho de Emaús, um olharam para o outro e disseram: não ardia em teu coração quando ele falava? E ele disse assim, quando Jesus se fez que ia embora, ele disse assim: fica conosco, já é tarde, o sol já declina, a tua presença é tão gostosa, ela acalma o nosso coração, ela anima a nossa alma, fica conosco. E a Bíblia diz que Jesus então desaparece e aqueles discípulos que estavam tristes, eles voltam para Jerusalém para se juntar com outros discípulos e falam: ele ressuscitou, ele está vivo, ele esteve no nosso meio, decanto núvia súbria, ele é real, o que ele fala é real, ele não mente, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A sua pouca fé não vai impedir o agir de Deus, as promessas dele se tornarem realidades. E a Bíblia vai dizer que da mesma forma João Batista estava desanimado. João Batista
apesar de falar a verdade, e por falar a verdade, foi colocado no cárcere. E nesse cárcere, imagina, eu acho que a cadeia deve ser um lugar terrível. Se o deserto era ruim, a cadeia, a prisão, a vergonha, a humilhação. João Batista estava lá, preso. E no meio dessa prisão, a Bíblia vai dizer que João manda 2 discípulos dele se encontrar com Jesus e fazer uma pergunta: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? És tu aquele que eu fui preparado, que eu fui instruído a preparar o caminho, ou nós esperamos outro? E aqui, alguns comentaristas bíblicos vai falar que essa situação pode ter sido ocasionada porque João Batista, por imaginar, né, que aquele era Cristo, por saber que aquele era Cristo, ele pudesse fazer algo por ele, pudesse tirar ele da prisão. E a Bíblia vai dizer que, no meio do desânimo, João Batista ele manda 2 dos seus discípulos ter com Jesus. No meio da prisão, da tristeza, da frustração, eu imagino, se é uma imaginação minha, se João Batista ele estava em dúvida a respeito de que se Jesus era aquele que ele havia de preparar o caminho, ele também estava em dúvida a respeito da sua identidade. É provável que isso pudesse ter acontecido. Se ele não é o Messias, então talvez eu não seja também aquilo que eu fiz, que eu preparei, talvez eu não seja essa pessoa que Isaías falava. Talvez ele pudesse ter pensado isso. A Bíblia não nos relata, mas se ele tinha essa dúvida sobre se Jesus era o Messias, poderia ser que ele tivesse essa dúvida sobre ele mesmo, o papel dele em relação a Cristo. E às vezes nós nos pegamos, né, nesse conflito de identidade. Peraí, isso é coisa da minha cabeça ou eu estou fazendo o mesmo que ele quer? É coisa da minha cabeça? Eu criei isso? Eu que criei esse caminho? É o meu papel mesmo? Eu estou fazendo, apontando a Cristo mesmo, ou eu estou inventando? É a minha cabeça que é muito criativa, né? E a gente se coloca, né, à prova ou à dúvida de que o que realmente Deus me chamou para fazer. Eu estou meio perdida, a cabeça bagunçou. E você pode estar experimentando isso. É isso mesmo que Deus quer? E tem um hino da harpa que me toca profundamente. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Eu fico na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. O que foi que ele disse? Traga à memória o que ele disse. Traga à memória o que ele falou. E a Bíblia vai dizer que vai lá os 2 discípulos de João. E aqueles homens chegaram perto de Jesus e disseram: João Batista nos enviou a te perguntar: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? E na mesma hora, a Bíblia vai dizer, curou muitos de enfermidade, doenças e espíritos maus, e deu vistas a muitos cegos. E respondeu então Jesus e disse-lhe: ide, anunciai a João o que tendes vistos e ouvido. Os cegos estão vendo,
Os coxos estão andando, os leprosos estão purificados, e aos surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anunciam o evangelho. Mostre a João que às vezes a gente precisa ver, não é verdade? E Jesus, de uma forma bem didática, disse: vamos dar um passeio comigo? Para você vai ser testemunha. E a testemunha precisa ver ou ouvir. Vamos passear para você ver o que eu faço, para você ouvir o que eu digo e como eu ajo e que eu sou o próprio Messias. Olha aí o cego vendo, o surdo está ouvindo, o coxo está andando e os mortos ressuscitam. E aos pobres eu estou anunciando o evangelho. Não era isso que Isaías falava? Olha aí que eu estou fazendo, porque eu sou o Messias. Vá lá e diga a João que ele não está perdido, é ele mesmo, o arauto, é ele que vai anunciar, é ele que falou a respeito de mim. Eu sou o próprio Messias. E eu imagino que as dúvidas saíram do coração, porque Jesus, ele tem a resposta certa que acalma a nossa alma. Mas não só isso Jesus fez neste momento. A Bíblia vai dizer que Jesus, então, olha para a multidão e diz assim: que saíste a ver no deserto? O que é que vocês vieram ver? Uma cana abalada pelo vento? Vocês vieram ver o quê? Vocês vieram ver uma pessoa inconstante? Vocês vieram procurar o quê? E a Bíblia vai dizer que Jesus disse assim: mas que saístes a ver um homem trajado de veste delicada? Isso aí você vê no palácio. Jesus fala: mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Jesus é aquele que nos defende quando estamos ausentes. Alguém, a multidão poderia ver: João Batista está abalado, né? Está inconstante. Poderia apontar. Mas Jesus disse: eu vou ser o escudo de João Batista. Eu vou responder por João Batista. Ele não está aqui, mas eu vou ser a voz. Ele é um profeta. E dos profetas, ele é o maior. E Jesus foi a defesa de João Batista na ausência dele. João Batista estava preso. Mas Jesus defendeu ele. Porque Jesus sabia quem era João Batista. Ele sabia da história de João Batista, do caminhar, do propósito de João Batista. E, independentemente, se alguém lhe julga por um momento, Deus, ele é aquele que conhece a sua história. Ele sabe quem é você no oculto. Ele sabe quem é você quando ninguém lhe vê. Ele sabe que em meio ao seu desânimo, o seu coração é inclinado a servi-lo. Ele sabe que em meio ao seu desânimo, o seu coração clama: Abba, Pai. Em meio ao seu desânimo, o seu coração diz: fica comigo, aquece o meu coração. Ele entende as suas fraquezas, né? Ele entende, ele lhe entende, e ele sabe quem é você. E ele lhe encontra nesta manhã. E ele te justifica nesta manhã.
Ele é o teu escudo. Ele disse a Abraão, Abraão, Deus disse a Abraão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Abraão, é só eu que vou adiante de ti. O escudo é um instrumento de proteção. E foi assim que Jesus foi para João Batista. Ele disse, esse aqui é o maior. Ainda que ele esteja vivendo um momento de dificuldade, mas Jesus enxergava nele a grandeza que outros não enxergavam. João Batista parecia para muitos um louco. Imagina um jovem viver, né, comendo gafanhoto, mel, no meio do deserto, anunciando uma palavra que não era uma palavra agradável, de arrependimento. E muitos poderiam olhar e dizer, é um louco. Isabel é mãe de uma pessoa que nem juízo tem. Mas Jesus enxergava uma grandeza em João tão grande. E foi isso que João foi. O que João fez, ninguém fez e ninguém fará, que foi preparar o caminho do Senhor para vir sobre a terra. Porque as missões de Deus, elas não vêm, a grandeza, aquilo que Deus vê como grande, não vem trajado de status. Não é o volume, não é a quantidade. Não é a quantidade de seguidores. Né? Se a gente for utilizar uma visão dos dias de hoje, mas é um coração. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Não é a posição que você ocupa, mas é aquilo que Deus enxerga em você. É aquilo que o Eterno pensou ao seu respeito. É a grandeza que você não enxerga em você. É o tamanho que você não enxerga em você. Mas Deus quis assim. É a vontade do Senhor na sua vida. É um caminho de Deus para você. E o seu caminho é diferente do meu, porque a conversa eterna de Deus ao seu respeito, o pensamento de Deus ao seu respeito é diferente. A Bíblia diz que Deus ele tem um conserto firme e que ele anuncia as coisas antes que elas ocorram. E Deus tem uma vontade eterna. E Deus tem uma condução na nossa vida. E essa condução, muitas vezes, elas vêm, nos trazem dores. Mas Ele está bem perto. O Senhor está perto. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O próprio Jesus, ele era tão amoroso, ele é amoroso, que em meio às dores, ele se aproximava, ele não rejeitava. Não é que Deus tenha prazer em te machucar, não. Mas ele está trabalhando em você e através de você. Não sei se você já teve a experiência de observar como se faz um caldo de cana. Pega a cana, passa na máquina, espreme. Aí depois a pessoa pega de novo a cana, passa na máquina, espreme
espreme mais um pouquinho. Aí, quando ele vê que ainda dá para sair mais um pouquinho, ele coloca a cana mais uma vez, ela é prensada e sai lá o caldo de cana. Eu gosto demais. Sai o caldo de cana para matar a sede de muita gente. E com você não é diferente, comigo não é diferente. Às vezes nós somos prensados. Mas o resultado disso é o quê? É a saciedade de outras pessoas. É Deus lhe prensando e lhe usando de uma forma maravilhosa e construindo em você, em meio à sua fraqueza, uma experiência tão diferente para você ser uma mão para outra pessoa, de dizer, olha, isso aí foi difícil demais, eu passei, você vai vencer também. E nesta manhã, Deus é fôlego para você. Ele é um fôlego, ele tem um fôlego para você de vida. Sara, receba um fôlego de vida nesta manhã. Um abraço de Deus. Porque tu se vê pequena, decamanaviaçou. Ranto, minúvia sé, é um complexo, decanturibia sóbria. Há uma história, cano, sui decamar sóbria, mas a tua história, Sara, está sendo conduzida pela minha mão, e nesta manhã existe uma água aí para te levantar, porque o Senhor é aquele que vem te responder nesta manhã, no meio dessa agonia. Há uma agonia muito grande na tua mente, um conflito tão grande nesta manhã. Mas o Senhor é aquele que desfaz a guerra nesta manhã e te diz, te acalma, porque eu sou fôlego de vida na tua vida, sou eu que te sustento. Sou eu que te sustento, eu sustento a tua pressão, eu sustento a tua mente, a loucura não vai chegar na tua mente, porque nesta manhã eu desfaço essa guerra. Queria vir uma loucura assim, ó, na mente. Mas é nesta manhã que eu desfaço, eu quebro o ar, que eu corto a lança e digo, para todo tipo de conflito, é seta, vindo na tua mente para te parar, para te deter. Mas eu quero te dizer, nesta manhã, eu sou o Senhor que te chamei. Eu sou o Senhor que te preservei. Eu te trouxe até aqui, porque tu és minha e tu estás na palma das minhas mãos. Descansa nesta manhã, porque o meu pensamento para ti são pensamentos de paz. Descanse nesta manhã, porque eu estou cuidando de você. Então, Deus é aquele que cuida de nossas vidas. O Senhor é aquele que tem propósitos eternos. E que esta verdade seja cravada em nosso coração. Esta verdade, Raquel, seja gravada em seu coração, na sua alma nesta manhã. Deus é um Deus de propósito. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus no susto, como a gente diz. Deus tem um caminho no meio da tormenta. E no meio da tormenta, ele vai nos dando ânimo, ele vai nos dando graça, ele vai nos levantando e vai mostrando que o propósito dele, a vontade dele, ninguém pode impedir sobre a terra. O que ele faz, ninguém pode impedir.
a ação do Senhor. Creia no poder da oração. Não desanime. Zacarias já estava velho. Imagina o tempo que ele orou. Imagina os anos que ele orou. Lembra lá de Abraão? Deus disse, você vai ser pai de uma grande nação. O menino vai se chamar Isaque. Mas não foi de imediato. Houve um tempo de espera. Confie no Senhor no tempo de espera. Ele está com você. E ele cumprirá a vontade dele. Confie no seu amigo. Confie. Ele é o seu pai. Ele é o seu marido. Ele é o seu ajudador. Um ombro amigo pode faltar. Alguém pode se ausentar, mas ele está com você. Ele não disse? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falou? Ele é fiel para cumprir o que ele falou. E não desanime. O Senhor lhe entende. Ele vai lhe animar. Ele vai lhe encontrar. Ele vai lhe levantar. E ele vai fazer você não temer, porque ele está com você. Essa é a nossa certeza, que ele está conosco. Deus abençoe, mulheres de Deus, e confie nos planos eternos de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. A mesa foi posta, né? Eu creio que cada uma de nós nos alimentamos nessa manhã. Se você tem algum pedido de oração em específico, se vocês quiserem ir colocando, a gente já vai fazer um momento de oração. E a palavra do Senhor em Tiago, ela diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, né? Mas nós temos que ser praticantes. Então a palavra do Senhor, ela toca, a palavra do Senhor, ela muitas vezes toca a nossa alma e nos emociona demais, principalmente quando é a palavra purinha, né, que o Senhor ministra através das pessoas, né, através da Gi, foi ministrado hoje. Mas mais do que isso, nós temos que ter a convicção de, no momento de aperto, né, falávamos até sobre isso essa semana, que a gente tem muita fé, mas quando nós somos prensadas como a cana, né, às vezes nós não suportamos nem a segunda vez, né, e aí a nossa fé, ela é provada. Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso, que ele vai nos dando o alimento, né, ele vai nos fortalecendo, e para no momento da prova, no momento do teste, a gente ter um reservatório dentro de nós, da onde a gente tire forças, da onde a gente consiga se levantar. Então eu louvo a Deus, Gi, pela sua vida, mais uma vez, porque não é fácil, né, nós sermos portadoras, assim, de trazer a palavra do Senhor, porque antes de falar, primeiro nós precisamos viver e não é fácil, né, a palavra primeiro ela é ministrada a nós. E aí, que cada uma de vocês nessa manhã possa ter tomado a sua porção, né, a Sara, creio aí que a Sara recebeu aquilo que Deus entregou, mas que cada uma de nós, né, possamos receber essa palavra nessa manhã. Não é fácil, né, e ninguém nunca disse que seria fácil. E se nós formos olhar aí os exemplos que nós temos na Bíblia, nós vamos ver que homens e mulheres de Deus, todos eles passaram por situações difíceis. Então, por que com a gente seria diferente? Mas a diferença é que nós temos, como foi muito bem dito pela Gi, um escudo. Nós temos alguém que está com a gente todos os dias. Nós não estamos sozinhos. Nós vamos orar aí pelos pedidos.